Saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, orar, dando início ao culto desta noite. Glória a Deus. Culto de oração. Que Deus venha nos abençoar nesta noite. Deus querido, Deus amado, na tua presença nós nos encontramos. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, sabemos, meu Senhor, que grandes foram as lutas do dia a dia para chegar até aqui, mas o Senhor nos conservou de pé, meu Senhor. O Senhor nos manteve de pé. Senhor, perdoa-nos qualquer, meu Senhor, ato, meu Senhor, que nós tenhamos cometido, meu Senhor, contra a tua boa vontade. Tu és o Deus de misericórdia, nós somos falhos, mas nós te pedimos, meu Senhor, toma nas tuas mãos cada louvor, cada adoração, meu Senhor, que chegue ao teu trono de glória, para a honra e glória do teu nome. E a igreja diz, amém. Irmãos, vamos nos pôr de joelhos para fazer as orações, depois a gente dá prosseguimento ao culto, né? Eu vou iniciar a oração, se os irmãos quiserem iniciar também, depois que eu me calar, os irmãos orem, e o presbítero Marco Aurélio, dirigente da nossa congregação, ele vai encerrar a oração, amém? Vamos lá. Deus querido, Deus amado, na tua presença nós nos encontramos ainda, meu Senhor, e mais uma vez, meu Senhor, para levar a voz a ti, Senhor. Sabemos que somos falhos, sabemos, meu Senhor, que nós somos pecadores, mas a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai, venha sobre nós, meu Senhor. Deus, cada um que está aqui, meu Senhor, trouxe, meu Senhor, o seu louvor, trouxe a sua adoração, trouxe, meu Senhor, algo para ti, meu Senhor, nesta noite. Mas nós somos, meu Senhor, também carentes, meu Senhor, da tua bênção. Nós somos carentes, meu Senhor, que tua mão seja, meu Senhor, sobre a tua igreja, sobre os teus servos, meu Pai. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida dos irmãos, a vida das irmãs, aquele que veio, meu Senhor, também num propósito, meu Senhor, de buscar, meu Senhor, um fortalecimento espiritual, que o Senhor restaure suas forças, aquele que veio buscar, meu Senhor, a cura, que o Senhor cure, aquele, meu Senhor, que veio buscar um reconciliamento contigo, que o Senhor também reconcilie, meu Senhor, nesta noite. Deus, nós carecemos de ti, se nós estamos aqui, meu Pai, é porque nós precisamos, meu Senhor, da tua glória, meu Senhor, nós precisamos da tua mão sobre as nossas vidas. Não nos deixa, meu Senhor, perecer, meu Senhor, neste mundo, mas tem misericórdia de nós, ó Pai, nós te pedimos, meu Senhor, crendo, meu Pai, que o Senhor há de entrar com providência. Pai, te peço também, meu Senhor, por aqueles irmãos que buscam, meu Senhor, uma porta de emprego, aqueles irmãos, meu Senhor, que estão, meu Senhor, constantemente, meu Senhor, aflitos, meu Senhor, porque não podem, meu Senhor, contribuir, meu Senhor, com a tua casa, porque não podem, meu Senhor, contribuir com a tua obra. Meu Deus, que o Senhor abra as comportas dos céus, que o Senhor venha, meu Senhor, a entrar com providência. Toma nas tuas mãos, meu Pai, os irmãos, meu Senhor, que estão, meu Senhor, Senhor, com a saúde abalada. Senhor, que o Senhor visite agora. Senhor, toca, meu Senhor, nos órgãos, toca nos ossos, toca no sangue. Vai repreendendo agora todo o mal, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Senhor, traz, meu Senhor, o teu povo, traz a cura, traz a libertação, traz a salvação, ó Pai, para este lar, para esta casa. Senhor, a tua casa será chamada casa de oração, e o teu povo, meu Senhor, nesta noite se dobra, meu Senhor, diante de ti. Senhor, sabemos, meu Senhor, que muitas vezes nós somos como Israel. Senhor, que o Senhor manda ir para a direita, e, meu Senhor, o teu povo quer ir para a esquerda, mas não permita, meu Senhor, que nós venhamos, meu Senhor, a sair dos teus caminhos, Senhor. Nos fortalece, ó Pai. Eu te peço, visita cada irmão, cada irmã que se encontra, meu Senhor, fraco espiritualmente. Vem nesta noite, dá, meu Senhor, um fôlego de vida, meu Senhor, um fôlego espiritual. Vem, meu Senhor, redobrar o seu ânimo. Senhor,
traz, meu Senhor, de volta para a tua casa, eu te peço. Cada irmão, cada irmã que chegou, meu Senhor, cansado do trabalho, meu Senhor, que o Senhor venha dar forças para estar na tua casa. Abençoa, Pai, aqueles que vão louvar, abençoa aqueles que vão orar, abençoa, meu Senhor, o pregador da noite. Meu Senhor, visita o teu servo, teu filho, onde ele estiver. Abre, meu Senhor, o caminho para que ele chegue, meu Senhor, em paz, meu Senhor, à tua casa, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, meu Senhor, fazer, meu Senhor, por nós o que nós não podemos fazer, Senhor. Tem misericórdia, nós somos falhos. Senhor, toma também a irmã Kelly nas suas mãos. Ah, Senhor, o dia, meu Senhor, que o Senhor marcou, meu Senhor, para aquela criança vir ao mundo, se aproxima, meu Pai, sei com tua filha, guardando, livrando de todo mal, meu Senhor, sei com ela ali, meu Senhor, na mesa de cirurgia, unge as mãos do médico, unge as mãos, meu Senhor, dos enfermeiros, das enfermeiras, meu Senhor, de cada um que for participar dali, meu Senhor, daquela cirurgia, meu Senhor, se tiver anestesista, que o Senhor unge as mãos do anestesista, que um dia antes, meu Senhor, o Senhor dê uma noite de paz tranquila, meu Senhor, para eles, que eles venham, meu Senhor, ter um sono revigorante, meu Senhor, para que não cometam, meu Senhor, erros. Senhor, esteja com a tua filha ali naquela mesa, meu Senhor, no nome de Jesus eu te peço. Visita também, meu Senhor, aí a Rihanna que está enferma. Senhor, nós não sabemos o que é. Ah, Senhor, mas tu sabe, meu Senhor. Meu Senhor, visita, meu Senhor, a Rihanna, meu Senhor, o sangue dela, cura ela, meu Senhor, repreende a febre. Fortalece também, meu Senhor, porque também ela é importante para nós, Senhor, eu te peço. Visita cada irmão que não pôde vir nesta noite. Que o Senhor guie, meu Senhor, os teus filhos. Ah, Senhor, que a tua mão, meu Senhor, possa alcançá-los. Fortalece, meu Senhor, no nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, ó Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Tu és o Deus que tudo pode. Sem ti, meu Senhor, nós nada podemos fazer. Como disse, meu Senhor, teu servo Pedro, meu Senhor. Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Muitas vezes, meu Senhor, nós queremos desistir, muitas vezes nós queremos, meu Senhor, fraquejar, mas ser, meu Senhor, a nossa fortaleza, meu Senhor, nosso socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Deus, toma nossas finanças nas tuas mãos, Senhor. Deus, unge esses carros aí, Senhor. Deus, tu sabes, meu Senhor, quanto trabalhoso tem sido, Senhor. E muitas vezes, meu Senhor, nós queremos, meu Senhor, só, meu Senhor, vir para a tua casa, meu Senhor. Que o Senhor possa visitá-los também, meu Pai, no nome de Jesus. E se tu nos deste, meu Senhor, o carro, dai-nos condições também de mantê-lo, meu Senhor. No nome de Jesus eu te peço, ó Pai. E já te agradeço, crendo na tua vitória, meu Senhor. Crendo na vitória dos meus irmãos. Em nome de Jesus, daqueles que ainda vão orar. Glória a Deus. Amém, Senhor. Causa não falta para orar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.
Deus. Em nome de Jesus. Toca no Senhor. Glória a Deus. Mais alguém vai levantar a voz, irmãos? Se não, passar aqui para o irmão Marcos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Espírito Santo, por manifestar em nosso meio, ó Pai, todo o teu poder, toda a tua misericórdia, porque tu, ó Deus, é um Deus misericordioso, um Deus bondoso para com as nossas vidas. Deus querido, nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, em concordância com todos aqui, ó Pai, que aqui estão, levantando a voz, Senhor, em oração, outros intercedendo, Senhor, que o Senhor venha também, ó Pai, olhar, interceder, Senhor, para com os irmãos que ali se encontram, enfermos neste momento, ó Deus, a irmã Vivian, o irmão Ayrton, sua mãe, a criancinha ali, Alice, ó Pai, estão ali em Fortaleza neste momento, ó Deus, se recuperando. Deus querido e amado, que o Senhor possa ir visitá-los, ó Deus. Também quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor possa realizar um grande avivamento no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, ó Pai. Visita ali os encarcerados neste momento. Envia anjos, ó Pai, anjos aqui, Senhor, homens e mulheres levantados por Ti para ministrar a Tua palavra, Senhor, para aqueles homens e mulheres ali que se encontram encarcerados neste momento. Deus querido e amado, que o Senhor possa nos conceder a Tua graça, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar o anjo desta igreja, o pastor Antônio José. Que o Senhor possa abençoar também, ó Deus, ali, o pastor Rony. Que o Senhor possa também abençoar, ó Pai, os nossos pastores presidentes, pastor Osíris, pastor de honra, pastor Osíris Júnior, nosso pastor presidente. Que o Senhor também possa abençoar, ó Pai, e conduzir em segurança o pregador dessa noite, pastor Ademir, juntamente com o pastor Eduardo. Pai querido e amado, fortalece o teu povo, ó Deus. Conceda-nos, ó Pai, a tua misericórdia. Fala com a tua igreja nesta noite, ó Deus. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor, é o que nós te pedimos, e essa é a oração que a tua igreja faz nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou louvar a Deus com os 3 hinos da harpa. Estou guloso, quero logo os 3. Aí os irmãos ficam intercedendo aí, depois eu começo a distribuir as oportunidades, viu? Vou louvar o hino de número 10. Bora, tocador. Glória a Deus. Eu te louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos,
pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Meus queridos, já está aqui conosco, dando-nos a honra, né? Eu sei que o pastor vai apresentar com mais honras, mas não posso deixar de falar, nosso pastor Eduardo, ali da congregação Novo Montes, né? E o seu pastor, nosso amigo, pastor Ademir Brasil, né? Pastor Ademir, qual é o setor lá? O senhor vai me perdoar só pelo setor. Eu sempre esqueço o setor. Glória a Deus. Setor 29, irmãos. O senhor é supervisor de área também, né? Não? Glória a Deus. O pastor é supervisor ali no setor 29, irmãos. E é o terceiro pastor de setor que a gente traz aqui, ó. Viu? A congregação está famosa. Glória a Deus. Domingo eu fui buscar o pregador lá no setor 10, aí o pastor Jair estava pregando lá. Aí eu já queixei ele, digo, olha, o pastor Miquel já foi, o pastor Dario já foi, o pastor Ademir vai agora terça, o senhor também tem que ir. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com vários pastores que passaram ali pelo setor. Fui muito tempo secretário ali do setor 10 e a gente sempre teve bom relacionamento com a nossa liderança. E é bom, né, pastor? Plantar onde a gente vai, a gente planta e a gente colhe bons frutos. Amém? Sejam bem-vindos. Como é que a igreja diz, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, sinta-se bem na casa de Deus, a portas do céu. Jesus te ama e nós também. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 62. Achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expirou,
o sangue do Cordeiro as minhas trevas dissipou. De Deus eu sou herdeiro, Jesus muito longe me buscou. Perdido me encontrava e do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre está comigo. Oh, que prazer, oh, que prazer, Jesus é meu amado. Do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida. Ao meu cansado coração encheu de nova vida. Desejo ao meu Jesus louvar em doce harmonia. Em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia, e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. Ô glória! Louvado seja Deus. O levita não é muito bom não, mas o tocador aí se garante. Glória a Deus. 63, irmãos. Sequência. Esmarchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos no nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. E trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui finda. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará.
Desmarchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. A couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, nós vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, e aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto a todos salvar, e sim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim cantai, sim cantai, o Senhor não tardará. Desmarchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Ô glória! Esse hino é muito grande, irmãos, mas é muito lindo, principalmente nessa parte aqui, pastor, né, que diz, sim, é Cristo quem o diz, porque tem crente que tem vergonha de dizer que é salvo, que não tem a firmeza, né, nas palavras de dizer quando é salvo. Glória a Deus. É Ele quem diz, irmãos, é Ele quem garante a nossa salvação. Amém? Amém. Pastor, eu pedi o pastor Eduardo para ler a leitura oficial. Aí o pastor Ademir vai pregar mesmo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite aos irmãos e às irmãs, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Amém. Primeira carta que escreveu Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 15. Amém? Todos acharam? Conseguiu? Ajude ele lá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Só o irmão ali. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Vede que ninguém deu ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retendo o bem, e abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é quem vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, e saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
Amém, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Paulo, relatando aos Tessalonicenses, pedindo que eu vou frisar no versículo 17, a gente não pode parar de orar, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus sobre esta terra, e sabemos que nós precisamos deste vínculo e deste apreço, sabendo que o nosso relacionamento com Deus tem que orar sem cessar. E a oração do justo tem muitos seus efeitos. Hoje é um círculo de oração. Estaremos aqui daqui a pouco, depois que o pastor Ademir vai estar trazendo a palavra, como pastor Eliângelo. Pastor Eliângelo, presbítero Eliângelo, relatou sobre o pastor. Nós sabemos que vamos orar nesta noite. E clame pela sua família, clame por este lugar, pelo Jabuti, pelo Itaitinga, Fortaleza. Nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e Ele é fiel. Ele é fiel em nossas vidas, porque nós sabemos que quando nós dobramos nosso joelho, tem um Deus no céu que envia a resposta, irmão. No tempo certo, no tempo oportuno, nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Nós sabemos que precisamos e acreditamos por fé que Jesus Cristo ouve a nossa oração. E nesta noite, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esta noite estarmos aqui junto da congregação Jabuti, junto com o pastor Marcos, juntos com a amada igreja, o nosso pastor Ademir. Nós queremos, Senhor, te engrandecer nesta noite, porque Tu és santo, Tu és justo e Tu és fiel na nossa vida. Obrigado por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, ó Deus, e de estarmos aqui com a liberdade de Te adorar, de Te buscar, ó Deus, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que nesta noite o Senhor continua, Senhor, derramando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre este lugar e sobre a vida do Teu servo, ó Deus, que está conduzindo esta obra junto com a irmã Kelly, o irmão Caleb e o futuro filhinho deles, Senhor, o Marcos Levi. Abençoa toda a membresia deste lugar, os congregados, os obreiros, as senhoras, ó Pai, desperta o Teu povo nos últimos dias, para estarmos juntos reunidos, ó Deus, clamando esse Deus vivo e poderoso. Pai, no nome do Teu Filho amado, muito obrigado. Nós Te pedimos esta noite, tudo isto em oração no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Ademir me chamou de secretário, mas eu não sou secretário não, viu? Estou livre desse fardo. Secretária é a irmã Paulinha. Irmã Paulinha, ela que é a secretária aqui. Glória a Deus. Irmã Paulinha está com oportunidade, aproveitando que eu falei no seu nome, a oportunidade de trazer um louvor para o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o 77. 77 da harpa cristã. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato
guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, tua glória em ti sempre permanecer. E o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, o divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, que a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Agradeço minha oportunidade. Glória a Deus. Irmã Marília vai louvar a Deus com o hino. Glória a Deus. E nesse hino a gente vai recolher os dízimos e ofertas. O presbítero Marco Aurélio vai fazer aquela leitura bíblica que é de costume, que ele aprendeu lá no Novo Montese. Eu fiquei sabendo no dia que eu fui lá. Eu digo, olha, aprendeu aqui. Glória a Deus. E vai fazer a oração. Hein? E eu vou recolher. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Glória a Deus. Querido Deus, Pai amado, a Ti, Senhor, nós apresentamos nesta noite os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, multiplicar, que o Senhor possa, ó Pai, cuidar do nosso celeiro, Senhor, cuidar e prover aquilo que nós necessitamos. Deus querido e amado, nós também te pedimos, ó Pai, por aquele irmão, aquela irmã que se encontra desempregado neste momento, Senhor, que tem clamado a Ti e que tem procurado, ó Pai, uma forma de suprir as necessidades de sua família. Deus querido e amado, nós cremos no agir do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cria todas as coisas, cria oportunidade de emprego, cria oportunidade, ó Pai, para os Teus irmãos e irmãs, os nossos irmãos e irmãs, cooperares na Tua casa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém?
Quero pedir primeiramente perdão a Deus, né? Porque hoje eu me desviei um pouco lá no trabalho. Mas é isso aí, né? A palavra que o senhor leu foi diretamente para mim, né? A gente não deve pagar o mal com o mal. Só que algumas coisas às vezes dependem das nossas decisões, né? Eu quero pedir perdão primeiramente ao Senhor, porque a pessoa chega aqui, louva de qualquer jeito, né? Eu não gosto de fazer isso, né? Eu já tinha pedido a Ele para não me dar a oportunidade, mas já que Ele deu, né? Peço primeiramente perdão a Deus e eu vou me reconciliar no final, eu juro. Vamos lá. Glória a Deus. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo,
quando o meu mestre eu abraçar, quando o meu mestre eu abraçar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus, né? O que a irmã Marília fez é digno de honra, irmãos. A gente reconhecer que está errado, né? E pedir perdão a Deus. A Bíblia diz, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. E muitas vezes a gente falha no dia a dia e vai acumulando e não pede perdão a Deus, né? E a gente tem que aprender isso, não é vergonhoso. Eu, porque sou presbítero, estou usando uma gravata e não chegar diante dos irmãos e não me reconciliar. Eu até disse para o pastor Eduardo, pastor Ademir, que agora está com 2 meses que eu tirei a carteira, aprendendo a dirigir agora. E pense num teste de paciência, você dirigir nesse trânsito, né? Você pega cada motorista ruim, que testa a sua paciência, ele corta, freia na sua frente, você tem que ter todo cuidado, e às vezes você acaba se irritando, né? E a gente tem que estar constantemente pedindo a misericórdia de Deus e se reconciliando mesmo, irmãos, para que na hora que esse céu se romper, você tenha acesso a esse troféu aí, a qual ela falou no louvor, né? O maior troféu é o livro da vida, irmãos, é saber que o nosso nome está escrito lá. Pode acontecer o que acontecer, meu irmão. Esse é o maior troféu que o crente pode ter nessa terra. Muita gente não valoriza. Glória a Deus. Você pode não ter nada em casa, mas se você tiver escrito seu nome no livro da vida e você partir desta glória aqui, daqui para a glória, você é um príncipe. Aleluia. E o reino dos céus está te aguardando de portas abertas. Amém? Irmãos, sem perca de tempo, eu vou passar o trabalho para o presbítero Marco Aurélio, nosso dirigente, para ele orar pelo pregador desta noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pastor, a gente ora aqui na segunda-feira, logo no começo, às 7 horas, a gente dobra o joelho e ora. Nós já oramos. Amém. E eu acho que ainda dá tempo do irmão Diogo trazer uma saudação. Amém? Pode. Cantar, tá bom. 469. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio nas promessas e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus. Quando Cristo o meu nome vai na glória, 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 aleluia, o meu nome ouvirá
glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome eu virei Jesus Cristo. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Pastor Eduardo, pastor Ademir, o Diogo, nós fizemos aqui um culto de criança, ele veio visitar e está aí com a gente, né, até hoje. Glória a Deus, através dele, o pai dele veio para a igreja, aceitou Jesus, né? E nós estamos orando, né? E vai voltar em breve, né, meu irmão? Em nome de Jesus. A mãezinha dele também está aqui com a gente, está trabalhando à noite. E é instrumento de Deus, viu? Ali no lar, na vizinhança, dos amigos. E Deus tem usado esse jovem aqui, para a honra e glória dele. Vamos orar, pastor Ademir. Aí está trazendo a palavra nessa noite. Para essa igreja se coloca de pé, estenda as mãos para cá. Amém? Querido Deus, Pai amado, neste momento os nossos ouvidos, ó Pai, estão atentos para escutar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, nesta noite usar o Teu servo, o Teu filho amado, o pastor Ademir, Deus querido. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos capacitar, ó Pai, para praticar a Tua palavra da porta desta igreja para fora. Deus querido e amado, usa-o, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade nesta noite, e que nós possamos, ó Pai, guardar na tábua do nosso coração todo o ensinamento, tudo aquilo que a Tua palavra vier a nos dizer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Dizer da minha alegria de estar com os irmãos nessa noite, a louvar e bendizer, obrigado, Deus, louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Recentemente o pastor Marcos, juntamente com o presbítero Eliângelo e toda uma comitiva, estiveram lá conosco no setor 29, e foi um momento de muita alegria para nós, poder cultuar junto. Tive a oportunidade lá atrás de trabalhar com o pastor Marcos, quando eu era da mocidade, líder na sede, o pastor Marcos ali no Novo Montese, e com o presbítero Eliângelo, por conta da secretaria, a gente estava sempre junto nas reuniões. Então hoje é uma alegria estar com vocês nessa noite, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Eduardo, que está me acompanhando nessa visita, que Deus também possa abençoar a sua vida, juntamente ali com a congregação do Novo Montese. Abra sua Bíblia, irmãos, comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número... Não precisa não, eu me atrapalho. É porque ela perguntou se podia colocar o fundo musical. Eu me concentro na música e me atrapalho. Quem gosta é bom, eu não... Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Amém? Os 12 primeiros versículos. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 2. Amém? Deu certo aí? Encontrou? Pode ficar sentado. Pode ficar sentado mesmo. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia,
nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes e principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, no caso aqui o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltasse à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Amados irmãos, a história da humanidade, ela está envolta em muito mistério e também amor. O texto que nós lemos nessa noite, ele vai descrever o nascimento de Jesus, algo que havia sido profetizado não só por Miqueias. Eles citam aqui Miqueias por conta da profecia especificamente acerca do local em que o menino iria nascer, Jesus iria nascer. Obviamente que os outros profetas também profetizaram acerca do nascimento de Jesus desde o Éden, quando o Senhor Deus profetiza para a mulher e diz que da sua semente nasceria um que iria pisar a cabeça da serpente. Então a gente vai ver em todo o Antigo Testamento diversas profecias acerca do nascimento de Jesus. Inclusive João, quando vai apresentar o seu evangelho, ele vai escrever justamente isso, já começa dizendo: no princípio era o verbo era Deus, ou seja, não é mais a palavra, agora o verbo se fez carne, Jesus já veio, a profecia se cumpriu e ele está entre nós. Então, todo esse texto aqui, ele vai descrever o nascimento de Jesus e que já havia sido cumprida, e os magos estavam ali para conferir o que realmente já tinha acontecido. Mas nessa noite, eu não queria pregar especificamente sobre o nascimento de Jesus, porque vocês já sabem, já ouviram, inclusive, geralmente nas festividades de Natal, tem a encenação. Então nós temos diversos momentos na nossa própria igreja que a gente faz alusão ao nascimento de Jesus. Mas hoje eu queria olhar para esse texto aqui com vocês e tirar algumas lições, não só do nascimento de Jesus, mas tirar algumas lições dos magos do Oriente. O texto diz que eles chegam a Belém da Judéia justamente porque ele havia sido, diante dos seus estudos, e eles viram que estava realmente cumprida a profecia. O que nós sabemos desses magos do Oriente? Nós não sabemos muita coisa. A Bíblia, ela não dá informações sobre eles. A vida deles também é um mistério. O texto não dá muitos detalhes. As informações que temos é as informações que está descrita aqui no texto.
mas nós não sabemos. Há quem diga que eles eram discípulos de Zoroastro, há quem diga que eles eram astrólogos, cientistas para facilitar a nossa vida, pesquisadores. Mas a Bíblia, ela não dá e não diz a sua origem. A Bíblia diz só que eles vieram do Oriente, mas a Bíblia não especifica em que área ou que região realmente eles pertenciam, qual país daquela região eles pertenciam. A Bíblia também, amados irmãos, não diz quanto tempo durou a viagem. Há quem diga, há especulações de que a jornada deles tenha durado mais ou menos 6 meses, mas a Bíblia não especifica quanto tempo demorou, se eles estavam a camelo, a cavalo, ou a pé. A Bíblia não dá detalhe, a Bíblia só diz que eles vieram do Oriente, e a Bíblia não diz a sua origem. A Bíblia também não diz quantos eram. A Bíblia não diz quantos eram. A tradição católica, por conta dos 3 presentes, a tradição católica diz que eram 3. E sendo 3, ela dá os nomes. Ela diz que era Gaspar, Belchior e Baltazar. Então a Bíblia diz que eram magos do Oriente, não diz a quantidade, mas a tradição diz que eram 3, e esses 3 tinham esses 3 nomes: Belchior, Baltazar e Gaspar, mas a Bíblia não dá detalhes. Outra coisa que a Bíblia chama a nossa atenção aqui, abrindo aqui um parêntese para falar, é a atitude de Herodes, logo no versículo de número 3. A Bíblia diz que quando ele foi avisado que havia nascido o rei dos judeus, o texto diz que ele alarmou, que ele ficou desesperado. E isso fez com que toda a população também ficasse desesperada. Às vezes nós temos essas atitudes, né, irmãos? Às vezes nós fazemos tempestade no copo d'água. Às vezes acontece algo tão simples, a gente faz um alarme e daqui a pouco acontece uma coisa que fora de proporções, porque aconteceu isso com Herodes aqui. Ele se assustou, ele se desesperou. O texto diz que ele vai convocar todos os seus conselheiros e agora descubram. Ele entra em pânico e coloca todo mundo em pânico. Mas diferente da atitude dos magos. Que lições esses magos têm a nos ensinar hoje aqui, Jabuti? Isso? Que lições esses magos têm a nos ensinar nessa noite? Quando a gente olha para esses textos aqui, esses versículos que nós acabamos de ler, eu queria tirar para a minha vida e para a tua vida algumas lições da vida desses magos. A primeira lição que eu te diria para você nessa noite, se nós fôssemos conversar com eles, era a lição da renúncia. A primeira lição que eles nos ensinam é a lição da renúncia. Porque o texto diz, amados irmãos, que eles saíram do Oriente e foram para Jerusalém. Segundo os estudos, era uma caminhada de mais ou menos 6 meses. Você imagina você sair a pé, ou você sair de um canto para outro, e caminhar 6 meses sem GPS, sem um guia, uma orientação, seguindo somente pelas estrelas. E é interessante porque esses magos vão nos ensinar o que é renunciar. Porque seguir a Cristo é uma caminhada em que muitas vezes eu preciso renunciar. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos que renunciar a algumas coisas para ter mais da presença de Deus. Você imagina só para o jovem renunciar a uma série que ele está gostando, para poder passar alguns minutos lendo a Bíblia?
Quantas vezes a gente chega um pouco cansado e a cama nos chama, a rede nos chama, a televisão nos chama e diz: fica em casa, você está cansado hoje, você trabalhou demais, você merece esse momento de descanso. E a rede parece, a cama, o lençol parece que nos abraça e diz: não saia, fique. Mas aí, amados irmãos, se nós queremos mais de Deus, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Nós precisamos abrir mão também de algumas coisas que muitas vezes nós nos apegamos e por estar tão apegado nós desfrutamos pouco de Deus. Nós temos pouca experiência com Deus. Há muitos de nós que passamos tempos e tempos e não lemos a Bíblia toda, não estudamos a Bíblia, ou não passamos alguns minutos em oração. E às vezes, amados irmãos, a gente esquece de que a vida cristã, ela exige de nós sacrifício. Cada dia que passa está sumindo nas nossas reuniões de oração homens e mulheres que tenham visões. Quem é crente aqui há mais tempo como eu sabe que dificilmente você estava numa reunião de oração e Deus não usava em profecia, e Deus não usava alguém com uma palavra profética, Deus não usava alguém para levantar assim a sua voz e dizer algo de Deus especificamente para o coração daquele que estava aflito, para o coração daquela que estava ansiosa por receber uma direção de Deus, ou para receber de Deus uma orientação, porque havia estado inquieta por uma série de coisas, e precisava naquele momento receber algo de Deus, e muitas vezes a gente vem para a oração e parece que não acontece nada. E aqui, amados irmãos, o texto nos mostra que esses homens não mediram esforços, não olharam para o tamanho da caminhada, não olharam para a distância, não olharam para os empecilhos, mas eles: o que eu tenho que fazer para ver o que é nascido o Rei dos Judeus? A pergunta nessa noite, para mim e para você, é o quanto você e eu estamos dispostos a pagar. Que preço nós estamos dispostos a pagar para sermos homens e mulheres de Deus, jovens, usados por Deus, para que nós possamos impactar a nossa geração. Essa cidade, esse bairro, clama, anseia por jovens, por homens e por mulheres de Deus que sejam usados por Ele de forma em que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas. Mas quanto nós estamos dispostos a realmente renunciar a determinadas coisas para sermos usados por Deus? Quanto tempo faz que não consagramos mais? Eu não estou aqui para doutrinar, viu, pastor? A igreja é sua, mas eu queria apenas aqui com vocês construir aqui esse pensamento. Quanto tempo faz que nós não consagramos mais? Parece que nós estamos no piloto automático. Eu não estou aqui querendo ser saudosista, mas eu estou dizendo que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. Está faltando muitas vezes nos nossos cultos aquele momento em que a gente não conseguia nem dirigir o culto, porque às vezes nós tínhamos uma programação, mas 5, 6 irmãos já chegavam e diziam: pastor, eu quero a oportunidade para dar testemunho.
Pastor, eu quero uma oportunidade para dar testemunho. Parece que o avançar da tecnologia, a gente agora tem um plano de saúde, a gente agora tem uma assistência médica comunitária, agora a gente tem um posto de saúde, agora a gente tem uma UPA, agora a gente tem cursos profissionalizantes, e parece que tudo isso transformou a nossa vida numa grande zona de conforto, e aí muitas vezes nós não estamos mais dispostos a pagar um preço, porque eu não estou desprezando a tecnologia, não estou desprezando a medicina, não estou desprezando tudo isso, mas eu te digo que houve um tempo em que, quando nós nos deparávamos diante de um desemprego, diante de uma enfermidade, primeiro nós descíamos à casa do oleiro, e a gente dizia: Senhor, essa doença tu vai me curar por um milagre, ou tu vai permitir que eu passe pelas mãos do médico? Senhor, esta porta realmente está fechada, ou tu vai abrir no momento em que eu me dedicar, num momento de consagração, de jejum, de busca, para ver o sobrenatural. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo uma época em que nós temos verdadeiros gigantes dentro das nossas igrejas, secularmente falando, mas anões espirituais. Muitas vezes nós somos gigantes, secularmente falando, porque somos bem-sucedidos, porque temos um bom emprego, temos um plano de saúde, mas espiritualmente somos anões. Não desenvolvemos. Então Deus, nessa noite, amados irmãos, através da lição desses magos do Oriente, nos leva a dizer o seguinte: precisamos de uma vida de renúncia. Precisamos olhar para a nossa vida e ver aonde nós estamos falhando. Por que passamos 30 dias e não jejuamos um dia? Por que passamos 30 dias e não paramos minutos para ler a Bíblia, ou para dobrar o nosso joelho e orar, ou para buscar Deus? Por que não pedimos mais o batismo no Espírito Santo? Por que não pedimos mais para ser usado por Deus? Por que não pedimos mais para dizer: Senhor, manifesta a Tua glória na minha vida. Senhor, manifesta a Tua glória na minha vida. E esses magos, amados irmãos, ele nos traz justamente essa lição de abnegação, essa lição de desprendimento, essa lição de dedicação, para que o seu objetivo fosse alcançado. A segunda lição que esses magos nos ensinam aqui, irmãos, primeiro ele nos ensina a renúncia, o desprendimento. Agora ele nos ensina a perseverança. A segunda lição que ele vai nos ensinar é a lição da perseverança. E meu amigo Eliângelo, perseverança é um fruto do Espírito. Perseverança, pastor Marco, é um fruto do Espírito. E esses magos nos ensinam a lição da constância. E quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, depois de escrever 57 versículos para falar sobre a ressurreição, sobre a manifestação do Espírito Santo na vida daquela igreja, por conta de alguns questionamentos distorcidos, ou de alguns ensinamentos equivocados que estão sendo ali ensinados, e depois que ele escreve tudo isso, ele conclui dizendo: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esses magos entenderam que para encontrar Jesus, eles precisavam perseverar. Esse é o problema, porque muita gente se afasta do Evangelho. Esse é o problema, porque muita gente se afasta do Evangelho. Porque muitos de nós só vivemos uma experiência religiosa. Muitos de nós só vivemos uma experiência religiosa. Nós nos acostumamos a vir para a igreja. Nós nos acostumamos a
estar fazendo parte da programação da igreja. Mas o Senhor tem para vocês aqui nessa congregação de Jabuti, não é só ser um participante de um departamento, não é só para sentar-se nesse banco e esperar 1h30, 2 horas e o culto terminar, não. O Senhor quer ter experiência conosco. E aí esses magos entendem que para conhecer Jesus eles precisavam perseverar. Você imagina? O deserto, durante o dia, o sol é causticante. Durante a noite é frio. Quando eles saem do Egito, Deus manda uma coluna de fogo à noite. Deus manda uma nuvem durante o dia. Mas aqui a Bíblia não fala de proteção para esses magos, não. A Bíblia não fala que houve nenhuma proteção para eles, não. A Bíblia diz que durante a trajetória inimigos tentam derrotar os amalequitas, os amonitas, os moabitas, eles vão atacar o povo de Deus. Mas a Bíblia não relata os perigos que esses magos passaram, tanto das intempéries do dia e da noite, como também dos perigos dos assaltos ou perigo na estrada. A Bíblia não relata, mas o que a Bíblia diz é que eles foram determinados. Eles foram focados. Eles não se contentaram com respostas simplórias. Eles não se contentaram com respostas simples. Queremos ver o rei dos judeus. Porque está escrito na profecia. E se está escrito, eu quero ver. Não, mas a estrada é longa. Não, mas é o perigo. Não, mas nós não temos comida. Não importa, nós queremos conhecer Jesus. Não importa, nós queremos ver a glória de Deus. Por que hoje nós vemos pouco batismo nas nossas igrejas? Por que vemos hoje pouco batismo no Espírito Santo? Porque as pessoas pedem um dia, pedem 2 dias e depois não pedem mais. Buscam um dia, buscam 2 dias e depois não buscam mais. As pessoas começam a ler a Bíblia em janeiro, aí lê janeiro, lê fevereiro, aí vem um feriado, aí vai para o retiro, vai para um passeio no feriado, aí passou 3 dias sem ler. Aí diz, agora não são 3 versículos, agora são 12. 12 versículos, ninguém merece. Aí param. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada é escrito para quem volta atrás. Nada é escrito para quem para no meio do caminho. Eu fiz 3 semestres de direito. Parei. Não tenho diploma. Porque parei. Meus amigos se formaram. Eu parei. Então nada é escrito para quem para. Por isso que o Senhor, usando o profeta Abacuque, quando disse, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra no meio. Por quê? Porque é no meio que a gente desiste. É no meio que a gente desiste. A gente, com todo começo é bom. Todo começo, todo mundo está junto. O pastor diz assim, olha, no começo do ano nós vamos fazer uma campanha, nós vamos fazer evangelismo, aí todo mundo diz, é nós, pastor, pode contar com a gente que vai dar certo. Aí na primeira campanha vem 10, na segunda só vem 8, na terceira só vem 5, aí daqui a pouco só vem um pastor que vai levar a caixa. Por isso que Deus diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio. No meio dos anos a notifica, ou seja, esse é o segredo da perseverança. Sabe por que o perseverante não desiste? Sabe por que o perseverante não para? Sabe por que o perseverante ele não para no meio do caminho, ele não volta, ele não retroage? Porque ele tem uma motivação que vem de Deus. Ele tem uma convicção que vem de Deus. Ele sabe que Deus está no final, que Deus está ali com a sua bênção, ele sabe que Deus está ali com a sua vitória. Então, amados irmãos, ele não para.
Então foi o que aconteceu com esses magos. Eles renunciaram à sua casa, renunciaram uma série de confortos, e agora eles estão perseverando mesmo diante das dificuldades. Quantas pessoas, irmãos, que por qualquer coisa saem da igreja? Quantas pessoas que por qualquer coisa largam o evangelho? Quantas pessoas que por qualquer coisa, não, é porque... Uma das coisas que eu acho mais interessante, pastor Marco e pastor Eduardo, vocês dois que são dirigentes, às vezes as pessoas dizem assim: eu saí da igreja porque não me cumprimentavam, eu saí da igreja porque não me tratavam bem, mas de outros ambientes ele também é maltratado, ele passa essa mesma experiência, mas ele não sai. Mas ele não abandona. Mas as coisas de Deus, por qualquer coisa, as pessoas querem voltar atrás. Por qualquer coisa, as pessoas querem desistir. Mas esses magos aqui, amados irmãos, estão nos dando uma lição. Sabe de qual é a lição, irmãos? De que a vitória é para quem persevera. A vitória é para quem continua. A vitória é aquele que não desiste, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da cara feia, mesmo diante do empecilho. Ele não para, ele não recua, porque ele sabe em quem ele tem crido. E para nossa lição também, eu queria tirar a lição da verdadeira adoração. Esses magos, eles vão nos ensinar a lição da verdadeira adoração. Eles vão nos ensinar não só a lição da renúncia, não só a lição da perseverança, mas eles vão nos ensinar a lição da adoração sincera. Dá uma olhada no verso 2, por favor, com a tua Bíblia aberta, e o verso 11. Dá uma olhada aí, por gentileza. O texto diz, no verso 2, no verso 11, que eles perguntaram aonde era nascido o rei dos judeus, porque nós vimos a sua glória, nós vimos a sua estrela no Oriente. Ou seja, eles eram profundos conhecedores das Escrituras Sagradas. Apesar deles não serem hebreus, mas eles conheciam as Escrituras Sagradas. Então eles eram estudiosos. No verso de número 11, o texto diz que eles entraram na casa, viram Jesus e adoraram. Aqui, eles vão nos ensinar não só, pastores, a lição da renúncia, não só a lição da perseverança, mas a lição da verdadeira adoração. Por quê, pastor Marco? Que ele vai ser a lição da verdadeira adoração? Porque Jesus ainda não tinha curado. Jesus não tinha curado um cego. Jesus não tinha curado um paralítico. Jesus não tinha feito a multiplicação dos pães. Jesus não tinha transformado a água em vinho. Jesus não tinha feito, por exemplo, Lázaro ressuscitar. Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha feito nenhum prodígio, não tinha feito nenhum milagre, era só uma criança. Mas o texto diz que quando eles viram Jesus, eles se prostraram. Eles adoraram. E aí vai uma crítica para nós pastores do século 21. Muitas vezes a gente cria essa expectativa na igreja de vir para a igreja buscar a bênção. Aí a gente sai de casa e diz: Senhor, hoje eu vou para a tua casa, fala comigo. Senhor, hoje eu vou na tua casa, usa o teu vaso para falar comigo, usa em profecia, fala comigo. E aí a gente passa a ter uma relação de interesse. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós,
que se descobrir que alguém está perto de nós só porque está interessado no que nós podemos oferecê-lo, qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, se a gente descobrisse que aquela pessoa que está do nosso lado, está do nosso lado só porque a gente paga a conta, só porque a gente tem isso, só porque a gente faz alguma coisa por ele, a gente já ficaria aborrecido. Mas a gente faz isso com Deus. E nem se percebe. A gente faz isso com Deus, a gente só está se aproximando de Deus porque a gente quer uma cura, porque a gente quer uma porta aberta, porque a gente quer um milagre. Eu lembro que eu fui pastor lá atrás, na primeira igreja que eu dirigi, que eu tinha uma irmãzinha lá, que ela dizia assim: pastor, hoje eu vim buscar minha bênção. Ela chegava na igreja e dizia: pastor, hoje eu estou aqui para buscar minha bênção. Minha bênção. Mas esses magos estão nos ensinando a fazer um exercício de nos desprover de qualquer interesse e dizer: Senhor, hoje eu vou para a tua casa para te adorar. Senhor, hoje eu vou para a tua casa e quando chegar lá, Senhor, eu não quero te pedir nada, eu só quero te adorar. Senhor, eu não vou buscar nada, eu vou levar. Esses homens aqui, eles não foram buscar, eles foram levar. Eles não foram pedir nada, eles foram levar. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entenderam pelas escrituras que tudo é de Deus. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O que eu posso dar a Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aí ele diz: tomarei do cálice, eu tomarei do cálice. Ou seja, eu pegarei de Deus e devolverei para Ele. Então, irmãos, quando nós aprendermos essa dinâmica, de enquanto nós adoramos, Deus está cuidando de nós. Enquanto nós estamos rendendo a Ele graça, glória, enquanto nós estamos rasgando o nosso coração diante dEle, nós não precisamos nos preocupar em estar pedindo, porque Ele sabe o que nós precisamos. Roy Smith, ele diz assim, o escritor: Deus tem a provisão certa, ou a provisão necessária, para suprir todas as nossas necessidades. Necessidade essa que nem tivemos necessidade dela. Ele disse o seguinte: antes de você ter necessidade de alguma coisa, Deus, que é onisciente, Ele já sabe que amanhã você vai precisar disso. Ele já sabe que daqui a um ano você irá precisar de determinadas coisas. Então Ele já tem a provisão necessária. Porque Ele que cuida de nós. Ele que cuida. Então esses magos já entenderam isso. Então eles não vão pedir, eles não vão buscar, eles vão levar. Que nós possamos fazer aqui na congregação do Jabuti esse exercício de apresentar o nosso coração quebrantado, o nosso coração contrito diante de Deus, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui, Senhor, a minha vida para te adorar. Senhor, recebe o meu culto racional. Recebe, Senhor, a minha adoração. Tu sabes do que eu preciso. Não vou ficar aqui listando, mas eu vou te adorar. Lembra de Josafá? Ele diz assim: Deus, os 3 reis que vêm contra mim, eles são mais fortes. Eles são mais poderosos, Deus. Mas sabe que eu não vou nem ficar pedindo nada? Porque os meus olhos estão postos em Ti. Meus olhos estão não no perigo dos 3 reis, os meus olhos estão em Ti. Aí Deus diz assim: se os teus olhos estão em mim, então só louva. Porque nessa batalha, tu não vai ter que pelejar, tu vai ter só que louvar. E aí Josafá está louvando, Deus está cuidando dele. Que nessa noite Deus nos dê a mesma confiança
desses reis magos, que Deus nos dê a mesma confiança desses magos, de que o Senhor é que cuida, de que o Senhor é dono da terra e toda a sua plenitude, tudo que tem é dele. Então nós cheguemos aqui com esse coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza, e nós coloquemos o nosso coração diante do altar de Deus. Senhor, eu não tenho nem oferta hoje, mas eu estou aqui para te adorar. Senhor, eu fui impedido até de ofertar, mas não tem problema, Senhor, receba a minha vida. Tu cuida de mim, tu me supre. Toda a provisão que eu preciso, Senhor, está contigo, mas eu não vou perder tempo pedindo, eu vou estar te adorando. Te adorando, Senhor. E aí o texto diz que eles ofertam ouro, aí tem um significado, o ouro é o rei, incenso é o sacerdote, mirra é o profeta. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu queria fazer uma pergunta. Qual a definição que você tem de adoração? O que significa adorar para você? O que significa adorar para mim? Não precisa responder. O que significa adorar? O que significa ser um adorador? Porque a mulher samaritana estava preocupada e disse, não, uns dizem que é lá no monte tal, outros dizem que é em Jerusalém. Jesus disse, olha mulher, a hora chegou e é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por último, irmãos, para encerrar, para a gente ir para casa dando glória a Deus, está no verso de número 12, dá uma olhada aí por gentileza. Olha aí o que diz o verso 12, por favor. O verso 12 diz que eles foram orientados, ou eles foram divinamente advertidos, que não voltasse pelo mesmo caminho. Que lição eles vão nos ensinar agora, irmãos? A lição da verdadeira mudança. Porque pastor Marco, pastor Eduardo, profetizar aqui, pastor Elianjo, quem encontra Jesus, escute o que eu estou dizendo, quem se encontra com Jesus não volta pelo mesmo caminho. Não volta. Quem tem um encontro com Jesus não volta pelo mesmo caminho. Alguns de nós chegamos em Jesus pelo caminho da droga. Alguns de nós chegou em Jesus pelo caminho da prostituição. Alguns de nós chegou em Jesus pelo caminho do crime. Alguns de nós chegou em Jesus por um caminho da doença, da enfermidade. Alguns de nós chegamos em Jesus porque estávamos deprimidos. Não sei qual foi o motivo, qual foi o caminho que nos levou até Jesus. O importante é que nós chegamos em Jesus. Aleluia. E no momento em que nós encontramos Jesus, nós não continuamos no mesmo caminho. Glória a Deus. Há uma desculpa hoje, não pastor, mas é a profissão dele. Mas é a profissão dela. Jesus está sendo honrado nessa profissão? Não está. Ou eu tenho fé que Deus vai me dar uma outra porta, ou eu não tive um encontro com Jesus. Porque eu não posso estar no caminho aonde o nome do Senhor Jesus é blasfemado. Eu não posso estar no caminho aonde o nome do Senhor Jesus não é glorificado. O diário se você for na CPAD, tem 3 livros. Que tem o Diário do Pioneiro, mas tem outro livro que vai falar só sobre a história de Gunnar Wingren, outro só da história de Daniel Berg e outro sobre a história de Emílio Conde. Eu tenho esses 3 livros. Lendo o do Daniel Berg, ele conta uma história de um cidadão que aceitou Jesus e ele tinha um comércio, era a fonte de renda dele. Nesse comércio ele vendia fumo, vendia bebidas, vendia coisas. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse, eu não posso continuar vendendo esses produtos, porque o nome do Senhor não é glorificado.
E o texto diz lá a história que ele fechou. Deus abriu no outro ramo e ele prosperou muito mais. Está lá no livro, é só ler. E ele prosperou. Então, amados irmãos, se eu não crer que Deus mudou a minha vida, e nós cantamos isso no hino de número 111, que mudança em mim fez o meu com Jesus. Então o texto diz que esses magos aqui foram orientados divinamente, através de um sonho, que eles não voltassem pelo mesmo caminho, porque quem encontra Jesus, quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, não volta pelo mesmo caminho. Se ele mentia, hoje ele não mente mais. Se ele recebia um troco a mais e não devolvia, hoje ele devolve. Se ele era uma pessoa violenta, hoje não é mais. Se ele era uma pessoa que usava droga, hoje não usa mais. Porque quem tem o verdadeiro encontro com Jesus, o texto diz, experimenta uma mudança de vida. Infelizmente, a gente vive hoje um cristianismo falsificado, em que as pessoas entram na igreja, mas as suas vidas não mudam. Eles experimentam uma experiência religiosa, mas eles não são convertidos. Não há uma conversão sincera. E aí criou-se dentro do imaginário da igreja, nós não podemos julgar. A igreja não pode julgar, mas a mesma pessoa que me diz que eu não posso me julgar, me chama de fascista, me chama de misógino, me chama de uma série de coisas. E aí criou-se essa roupagem, e aí a gente vê pessoas dentro da igreja querendo viver de qualquer jeito, querendo andar de qualquer jeito. Mas o texto aqui vai nos dizer que quem chegou em Jesus pela porta larga, vai voltar pela porta estreita. Quem chegou pelo caminho largo, vai voltar pelo caminho estreito, porque a Bíblia diz que o caminho largo e espaçoso é o que leva à perdição. Sabe por que o caminho é largo? Porque as pessoas andam de qualquer jeito. Mas o caminho estreito não. É aquelas pessoas que realmente teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que palavra abençoada para a glória de Deus, né? E o pastor, enquanto o pastor falava aí desse testemunho desse irmão que mudou de vida, conheci na caminhada aí uma irmã, uma irmã agora desses nossos anos contemporâneos nossos daqui, que ela tinha um bar. A irmã tinha um bar e Deus por várias vezes disse para ela fechar esse bar. E ela teimou, nada de fechar, porque era sustento, a fonte de renda dela, o ganha-pão dela. Aí, num desses domingos, que o bar também impedia ela de ir para os cultos dos domingos, porque dia de domingo é o dia que dá mais renda, né? Houve uma briga no bar dela e o filho dela, por quem ela orava, foi esfaqueado nessa briga. Irmão, aí você disse, irmão, Deus permitiu. Irmãos, Deus queria era dar livramento, porque toda vida que Deus falava com ela para fechar, Deus não queria que esse momento chegasse. E resultado, o filho dela foi esfaqueado na briga de bar, e ela quase perdeu o filho dela. Pela misericórdia e a graça de Deus, Deus deu livramento. Ele não morreu. Aí ela fechou o bar. Não era muito mais fácil ter fechado antes, ouvido a voz de Deus, né, irmãos? Então, irmãos, muitas vezes a gente insiste, quer fazer as coisas do nosso jeito, mas tem que haver renúncia, como foi pregado. E eu sempre digo aqui, pastor, e onde eu prego, pastores, que o pessoal prefere mudar de igreja do que mudar de vida, né? Porque há igrejas que aceitam de qualquer jeito, há igrejas que tomam o nome de evangélica, irmãos, e
toma o nome de evangélico, mas é um evangélico que não tem renúncia, não tem transformação de vida, né? Não tem um negue-se a si mesmo. Parece que eles apagaram da Bíblia esse versículo: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Me perdoe, mas eu acho que é perca de tempo. Glória a Deus. Então, vamos procurar andar no caminho estreito, na porta estreita, porque é isso que Deus tem para nós. Agradeço desde já a oportunidade pela direção do culto. Agradeço também aos nossos amigos aí, pastores, que vieram nos visitar aqui e trazer a palavra dos altos céus. Que Deus continue os abençoando nas suas congregações, né? E a recompensa vem do alto, como diz o pastor Miqueias. O salário dele é maior do que aquilo que a gente pode pagar. Amém? Presbítero Marco Aurélio. Glória a Deus. Pastor pregava, passava um filme até comentei com o pastor, né? Passava um filme na minha cabeça, porque todo mundo, os irmãos sabem que eu vim da música, né? Música secular. E realmente, irmãos, abandonar não é fácil. E era o que eu falava o tempo todo, e era o que dizia: é a minha profissão, é o que eu faço, o que eu vou fazer, né? Se eu parar de cantar, se eu parar de tocar, a igreja não vai pagar o meu salário, não vai pagar o meu aluguel, né? E aí, irmãos, eu me lembro que Deus me pega na palavra, né? Eu me lembro que uma vez uma irmã passou, me viu cantando, ela voltou, ela falou assim: você canta muito bem, que voz linda, volta. Aí a gente, né, tá no mundo, se enche ela. Mas ficaria muito mais bonita se você cantasse para Jesus. Aí já bateu aquela raiva, né? E naquele dia, irmãos, eu falei isso, né? Dei essa resposta. Aí ela virou para mim: pois você se prepare, viu? Porque Deus, ele vai abrir uma porta de emprego para você e você não vai mais poder falar isso. Passou-se um tempo, Deus abriu uma porta de emprego para mim na prefeitura. Eu fui morar lá no Montese, perto do pastor Eduardo. Fui discipulado no Montese. Ali eu fui aprender através da escola bíblica dominical, através das orações da madrugada. O pastor me chamava todo dia, 5 horas da manhã, para orar. Ele não deixava me desviar, não. Quando eu pensava em me desviar, 5 horas da manhã, ele estava lá me chamando. E aí apareceu, um pouco antes disso, da mesma forma, alguém falou para mim também, não me lembro quem era, falou que eu deveria cantar para Cristo, só para Cristo e tal. Aí, quando eu abri a boca para falar, eu me lembrei que Deus já tinha aberto uma porta de emprego para mim. E a partir dali, irmãos, foi uma luta muito grande, porque telefone toca, aí você troca de número, as pessoas te acham na rede social, as propostas aparecem. Teve um dia que eu cheguei a agendar e marcar tudo. Aí eu recebi a visita do pastor Jorge, lá de Maracanaú, bem na hora, ó. Eu estava indo me encontrar com o empresário para viajar. Aí eu, rapaz, não é para eu ir mesmo não. E ainda bem que eu ouvi a voz de Deus, né? Não precisou chegar ao ponto dessa mãe, né? Só Deus sabe o que poderia ter acontecido. E conforme ele diz, é livramento de Deus, irmãos. Eu tenho certeza que Deus me livrou de um final muito trágico. Final da morte, irmão, a morte física não é nada. O triste é a morte espiritual. O triste é a morte espiritual, irmãos. Porque, conforme o apóstolo Paulo diz, a morte para a gente, irmãos, é lucro. Quando você está nos caminhos do Senhor, mas quando você não está nos caminhos do Senhor, meu irmão, é uma morte eterna. A morte espiritual. É a Hades. É consequência de uma vida errada, né? Deus nos dá muitas oportunidades de endireitar os nossos caminhos. E às vezes a gente não se atenta para isso. Louvo a Deus por Deus ter colocado o pastor Eduardo na minha vida, naquele período. Foi um período muito difícil. Nós choramos muito junto, né, pastor?
choramos juntos, passei por muitas... Eram questões espirituais e Deus trabalhando, né, o meu caráter, me forjando. Porque quando você está no meio do deserto, no meio do processo, você não entende. Você não entende, igreja, né? Talvez aqui tem irmão, tem irmã que está nesse deserto. O deserto da escassez financeira, né? O deserto de não se encontrar, das dúvidas. Será que Deus é comigo mesmo? Será que... Irmãos, se tem promessa de Deus na sua vida, se você perseverar, elas vão se cumprir. Mas que é fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa ser forjado, a gente precisa ser capacitado. Ninguém chega a pastor, ninguém chega a dirigente, a presbítero, ninguém chega da noite para o dia, sem antes ter passado por esse deserto, sem antes ter sido forjado, né? Eu tenho certeza que se a gente marcar um outro dia, pastor Ademir, ele vem aqui e fica 1 ano, 1 hora só contando testemunho, experiências que Deus tratou com ele, com a vida dele, familiar. Tenho certeza que não é fácil, irmãos. E Deus, ele tem nos provado. Mas Deus, quando ele nos coloca na prova, a intenção é nos aprovar no final. Então a gente precisa ser perseverante, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Eu fui salvo por essa palavra, né? E estava conversando com o presbítero Eliângelo outro dia. A gente não pode abrir mão do que essa palavra aqui nos orienta. De forma alguma, irmãos. Estava falando para ele que a gente é conhecedor da palavra de Deus, mas falei para ele, há pouco tempo atrás, falei assim, a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso, mas eu vou fazer porque é para fulano. Fulano merece, é uma boa pessoa e tudo. Mas o próprio Deus me mostrou que ao desobedecer a palavra de Deus, você conhecendo, você vai colher, né, aquilo que você semeou. Então, que isso eu guardei de lição para mim, que a partir de agora eu vou sempre me orientar pela palavra de Deus, vou sempre consultar a palavra de Deus, mesmo que desagrade o pastor, desagrade o presbítero, desagrade os irmãos, mas se a palavra de Deus está dizendo não, é não, se a palavra de Deus está dizendo sim, é sim. Então a gente precisa se orientar dessa forma, porque enganoso é o coração do homem, né? A gente não se pode deixar nos levar pelo coração, mas sim nos deixar ser orientados pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nesse momento eu quero aqui chamar o pastor Eduardo para fazer a oração final. E o pastor Ademir, não sei se ele se lembra, mas ele foi meu líder também na época lá dos jovens, né, pastor? Eu era líder do departamento de jovens lá da congregação e o pastor Ademir era ali o líder da sede, e a gente tinha as reuniões. Foi, né? É um homem muito, muito usado por Deus, irmão. Tem estratégia assim, vinda do alto do céu. Muito sábio. Assim, pouco tempo que eu convivi com ele ali nas reuniões, eu via que realmente ele recebia orientação vinda do alto dos céus. E se a igreja, né, se os irmãos, aqueles que são liderados por este homem, né, realmente seguir os conselhos, né, os direcionamentos, as diretrizes ministradas pelo Espírito Santo para a vida dele, irmãos, não tem como ser mal sucedido, serão bem sucedidos, todos os projetos eles serão concluídos. A gente precisa, é como ali, né, Moisés, né? Não é não? Às vezes as pessoas, o homem que falava com Deus, eles viam todos os sinais, mas em determinados momentos, alguns ainda não davam ouvidos, não escutavam, duvidavam, questionavam, não. Era só seguir aquilo que Moisés falava. E está aqui o servo de Deus, eu creio que grandes coisas Deus vai fazer naquele setor, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode orar, pastor. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Glória. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Aleluia. Queremos te agradecer por este momento tão glorioso que estivemos na tua presença, Pai.
Pai, muito obrigado, Senhor, pelos louvores. Vai recebendo de bom grado, Senhor, a nossa adoração. Ó Deus, esta palavra que o Teu Filho trouxe, o pastor Ademir, Senhor, ao nosso coração, um grande ensinamento para nós, Senhor, nos últimos dias. Senhor, nos ensina cada dia mais, Senhor, a praticar e ser fiel à Tua palavra. Senhor, está aí o Teu povo que veio nesta noite, os Teus filhos e Tuas filhas. Despede cada um em paz para os seus lares. Dá uma noite de paz, um sono reparador, Senhor. E amanhã, uma quarta-feira abençoada na Tua presença. Toma o pastor Marcos, Senhor, a sua esposa, a irmã Kelly, que daqui a pouquinho vai ter um bebê. Toma a frente de todos, Senhor, de todo, Senhor, de todo o resto da sua gestação. Ó Deus, dá um bom parto à tua filha, Senhor da glória. Vai abençoando o teu servo que está aqui também ao lado dele. Ó Deus, o presbítero Eliângelo, que está aqui ajudando o teu servo nesta obra. Pai, concede a tua graça ao teu povo que veio esta noite, a minha vida e a vida do teu filho, pastor Ademir. Nos dá, Senhor, um regresso em paz para os nossos lares. Toma a frente, Senhor, ó Deus, deste automóvel, que a gente chegue bem nos nossos lares para continuar glorificando e exaltando este Deus que tudo pode. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Te louvamos agora e eternamente no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém.